E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar aqui rapidamente o edital da PGM Varginha, tá? Interior de Minas. Esse é um edital que normalmente eu não analisaria aqui, eu não analiso todos os editais de PGM, mas esse tem uma característica interessante que eu quero trazer aqui, porque eu acho algo relevante para você levar em consideração nos seus estudos, ok? Principalmente na sua estratégia de quais provas fazer e quais não fazer, perfeito? Então vamos lá, ó. PGM Varginha. E aqui a gente já chega nesse ponto que eu quero chegar. Olha a remuneração aqui. Ela é bem baixa, tá? R$ 4.048. Tem honorários, o próprio edital fala que tem honorários. Eu não consegui a informação de qual é o valor médio dos honorários lá em Varginha, tá? Varginha não é uma cidade pequena, assim, pequena, mas também não é grande. Deve ter ali uns 100 e qualquer coisa, 1.000 habitantes, sabe? É assim, não chega nem a ser uma cidade de médio porte, assim, é mais para pequena. Mas enfim, é uma cidade de um padrão razoável de tamanho, tá? De população, e também não é uma cidade mais pobre que o normal de Minas ou o normal do Brasil, sabe? A remuneração ser baixa, assim, é uma certa excrescência, é meio raro, é estranho isso, tá? E aí, isso faz com que nós tenhamos uma de duas possibilidades, tá? Ou essa remuneração aqui é um pouco falsa e, na verdade, você tem adicionais, gratificações, funções comissionadas, enfim, outros elementos que façam com que a remuneração lá em Varginha acabe ficando maior, verbas indenizatórias, né, geralmente, ou, de fato, a remuneração é bem abaixo do normal das PGMs de uma cidade do tamanho de Varginha, e aí nós chegamos numa situação interessante, que é a seguinte: quando a remuneração em um cargo público está abaixo do normal para aquele cargo público, gera uma rotatividade maior, tá? Por quê? Porque o cara ele vai passar aqui na PGM Varginha e também vai passar na PGM Santos. E aí ele vai falar, quer saber? Eu vou ficar em Santos porque tá melhor a remuneração, sabe? Então, como gera essa rotatividade grande, acaba criando muita oportunidade para ser nomeado. E aí eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui para você entender esse ponto. Eu fiz PGE Rondônia em 2011, foi a minha primeira prova de PGE. E aí lá no edital tinha 15 vagas, ok? A gente foi fazer a prova e a remuneração era, salvo engano, era R$ 11.000 a remuneração inicial, que para uma PGE é pouco. Tá? Hoje eu acho que não tem mais nenhuma PGE no Brasil que pague tão pouco, mas isso é em 2011, né? Enfim, de lá para cá já aumentou bem o salário lá em Rondônia, mas era bem abaixo do normal das outras procuradorias. Por exemplo, a PGE Mato Grosso, que saiu no mesmo ano, a remuneração era praticamente o dobro, era uns R$ 20.000, sabe? Inicial. Então o que acontece? A rotatividade na PGE Rondônia foi gigantesca, gigantesca mesmo. Tanto que eles nomearam todos os aprovados e foram mais de 100 aprovados. E aí você vê, Rondônia é um estado pequeno, sabe? E nomeou mais de 100 aprovados na PGE porque a carreira, no começo das nomeações, era ruim, tá? E aí depois melhorou muito a carreira, tanto que é até engraçado porque assim, hoje quem tá lá ganha 20, 30 mil reais por mês, tem 60 dias de férias, honorários, enfim. Hoje ficou uma carreira muito boa a PGE Rondônia, mas na época que eu entrei era muito ruim, sabe? E aí por que eu tô dizendo isso? Porque quando nós temos uma situação como essa, que a remuneração é ruim, pode acabar criando uma grande oportunidade para você que está meio, sabe, meio mais ou menos nos estudos, assim, não está naquele ritmo forte, provavelmente não vai conseguir passar nos locais que tem uma concorrência mais apurada. Por exemplo, saiu esses dias PGM Teresina. PGM Teresina é briga para cachorro grande, sabe? É coisa para quem já está estudando num ritmo forte há um bom tempo. Aqui em Varginha, como tem essa remuneração menor, acaba melhorando as suas possibilidades. E, eventualmente, se a remuneração for assim mesmo, tem sempre uma chance de melhorar no futuro, sabe? Por quê? Porque procurador é uma carreira típica de Estado, sabe? É uma carreira, assim, uma parcelinha do poder do Estado está na mão do procurador. Então é o tipo de carreira que às vezes pode ficar um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas a tendência de longo prazo é que seja uma das melhores carreiras do serviço público, ok? A banca é a banca objetiva, não é uma banca que costuma fazer provas de nível superior,
tá? Eu tive muita dificuldade para encontrar provas dessa banca e só provas de PGMs bem pequenas mesmo, e eram provas fáceis, tá? Pelo menos as questões que eu vi eram questões básicas, assim, letra da Constituição, enfim. Eu imagino que deve seguir esse mesmo padrão aqui na PGM Varginha, mas nós temos poucas provas da Objetiva para de fato descobrir qual é o padrão dessa banca. Previsão de nomeações. No edital são 5 vagas, mais cadastro de reserva. E como eu já adiantei, se a remuneração realmente não for das melhores, as chances são que nomearão muita gente. E eu, inclusive, acredito que essa PGM está contando com um grande número de nomeações mesmo, porque serão 150 aprovados na primeira fase. É muita coisa, tá? Geralmente, quando se coloca um número muito grande de aprovados na primeira fase, é porque se tem a expectativa de, ao longo de 4 anos, ter um número razoável de nomeações. Exige 2 anos de prática profissional. Se você ainda não tem esses 2 anos, mas tem condições de consegui-los, não deixe de fazer a prova por isso, tá? Até porque, se você for olhar o cronograma desse concurso, só vai terminar lá no finalzinho do ano. Então, as nomeações serão certamente de 2021 em diante. Enfim, até sair a sua nomeação, talvez você já tenha adquirido esses 2 anos, mesmo não tendo prática nenhuma hoje, tá? Então, não deixe de fazer a prova por isso. Pode advogar, mas são 40 horas de trabalho semanais, o que dificulta um pouco, tá? Não tem ponto, como é o normal da advocacia, mas também lá não tem homeworking, tá? Homeworking, não sei se você conhece, é aquela possibilidade de você trabalhar em casa. Algumas PGEs e PGMs têm isso regulamentado, as carreiras da AGU têm. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um procurador federal aqui, e o colega dele de trabalho do mesmo órgão, em Cuiabá, que é procurador federal, trabalha no Nordeste, porque a família dele é de lá, então ele mora lá no Nordeste e trabalha por homeworking para a Procuradoria Federal, tá? Algumas procuradorias estaduais e municipais admitem essa modalidade de trabalho, não é o caso, pelo que me falaram, aqui da PGM Varginha. As inscrições, eu não sei porque quem fez o edital colocou isso, mas elas só começarão dia 13 de abril, então assim, ainda tem praticamente 2 meses para começar essas inscrições. O que é chato porque de repente daqui até lá você até esqueceu que você ia fazer essa prova e esquece de se inscrever, tá? Então assim, coloca aí no seu calendário, na sua agenda, coloca o celular para te avisar quando chegar no dia, porque senão você vai esquecer até chegar lá. Por outro lado, tem uma vantagem legal que é o seguinte, começa a estudar agora, como se você tivesse certeza que você fosse fazer essa prova. E aí, se você conseguir estudar bem esses 2 meses até o dia 13 de abril, aí de fato você vai lá e se inscreve. Se nesses 2 meses você, sabe, às vezes ficou doente, às vezes perdeu o ritmo por um motivo ou outro, então às vezes você já pode até abandonar esse concurso sem nem gastar o dinheiro de inscrição, né? Então, enfim, é legal que demora o período da inscrição, porque você tem um tempo a mais para ver se você realmente está comprometido com essa aprovação. Perfeito? Valor da inscrição R$ 120, valor padrão, para o valor do salário até que tá caro, né? Mas é o normal aí de procuradorias. A prova objetiva vai ser 28 de junho, ou seja, você tem mais de 4 meses para se preparar para essa prova. Dá para se preparar muito bem. 4 meses dá para você revisar o edital inteiro, principalmente numa banca dessa que cobra basicamente lei seca e doutrina básica. Dá para você ler resumo das disciplinas, dá para você ler a Constituição algumas vezes, ler Código Civil, ler Código de Processo Civil, ler CTN, enfim, dá para você ler todas as leis e fazer uma leitura bem legal, uma leitura até aprofundada, pesquisando detalhes, enfim, dá para se preparar muito bem para essa prova. São 100 questões de 4 alternativas. Quando as provas têm 4 alternativas, costuma ter nota de corte muito alta, tá? Então já vá na expectativa que provavelmente terá uma nota de corte bem alta nessa prova. 5 horas. 5 horas para fazer questões de 4 alternativas é bastante tempo. Então provavelmente você não vai ter dificuldade para administrar o seu tempo aqui na prova. E, como eu adiantei antes, são 150 aprovados. É muita gente. Ou seja, não importa qual é o seu nível hoje, tá? Você pode ser ali, eu passei na OAB há 5 anos, de lá para cá eu não estudei mais nada. Perfeito. Se é esse o seu caso, se você se empenhar a partir de hoje e começar a estudar de verdade, eu tenho certeza que você tem plenas condições de daqui mais de 4 meses passar nessa primeira fase. 150 aprovados é muita coisa para uma PGM que não vai atrair muitos inscritos, como é o caso dessa PGM Varginha. Ok? A prova discursiva vai ser só em agosto, ou seja, esqueça a prova discursiva agora, foca só na primeira fase, tá?
É uma peça processual que vale 55 pontos, bastante coisa, e 3 questões que vale 15 pontos cada questão. São 4 horas para fazer a prova. Como eu adiantei, foco total na primeira fase, tá? Você tem mais de um mês entre a primeira e a segunda fase. Nesse mais de um mês, aí você descobre como fazer peças processuais, você analisa ali algumas questões específicas que são típicas de segunda fase, enfim, você vai ter muito tempo para correr atrás disso depois, não precisa se preocupar agora. O cálculo da nota final, a prova de títulos acaba tendo alguma relevância, tá? Se você tiver pelo menos uma pós-graduação, que já vale 2,5 pontos, já é um impulso a mais para você aqui na sua nota final. Contudo, se você não tem título nenhum, também não é nenhum super prejuízo nessa prova não, tá? A pontuação maior de títulos aqui tá para mestrado e doutorado, que quase ninguém tem mesmo, então você não costuma ficar atrás de muita gente, tá? Fora isso, só vale uma pós-graduação e não tem outras titulações que são aceitas. O que interessa mesmo aqui é você já começar a ir bem desde a prova objetiva, porque vale 100 pontos, a discursiva também vale 100 pontos. É aqui que de fato tá onde o jogo é jogado e é onde tem que ocorrer um concurso mesmo, é nas provas, não é nos títulos. Ok? Pelo conteúdo programático, você vê que o conteúdo exigido nessa prova é bem grande, tá? É bem extenso. É ruim, claro, mas é ruim para todo mundo, tá? Então não fique triste quando você vê um edital assim, saiba que os seus concorrentes também vão penar para conseguir estudá-lo inteiro. E aí você vai ver que a distribuição das questões aqui nessa prova não foi bem feita, tá? Tem algumas questões, tem algumas disciplinas que valem muitas questões até de modo um pouco desproporcional para a advocacia pública. Então dá para você focar um pouco mais o seu estudo aqui em algumas disciplinas estratégicas. Vamos lá. Ó, primeiro, o básico de advocacia pública. Sem isso daqui, cara, se você não entende bem essas 4 disciplinas, sinceramente, para tudo que você está fazendo e vai estudar essas 4 disciplinas. Esse é o básico da advocacia pública, tá? Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Perfeito. Tá ótimo. Você já tem uma base nessas disciplinas? Ou que você não tem base, dá tempo para estudar nesses 4 meses? Claro que dá. Então vamos lá, vamos ver o que tem a mais nesse edital. Legislação municipal, 10 questões. E aqui a banca pegou pesado, viu? Tem muitas leis. Eu olhei no edital, não contei, mas são alguma coisa ali, 9, talvez 10 leis municipais. É bastante coisa, é difícil, é chato estudar isso, tá? Nessa prova, como são 10 questões, se você quer ter uma chance efetiva na PGM Varginha, você não pode negligenciar a legislação municipal. Vai ter que dar um jeito de estudar isso daqui. Okay? Direito financeiro são 5 questões, são poucas questões, mas direito financeiro é pequenininho, tá? É basicamente alguns dispositivos da Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320. Então, assim, recomendo que você estude bem financeiro, porque são 5 questões relativamente fáceis aqui para você conseguir acertar. Diferente de trabalho e processo do trabalho. Trabalho e processo do trabalho somados é muito maior que financeiro e só vale 5 questões também. Então assim, você vai estudar trabalho e processo do trabalho? É claro que vai, mas pouco, tá? Não gaste tanto tempo porque não vale tantas questões. Direito previdenciário é o mesmo número, só que pelo menos é uma disciplina bem menor que trabalho e processo do trabalho, principalmente se você considerar o nível que é cobrado nas provas de procuradoria. Aqui, olha só o que eu falei para você, que eu acho que às vezes tem uma distribuição um pouco errada das questões aqui. Civil e empresarial é gigantesco. Só direito civil, se você fosse ler manual, né, você ia pegar ali, sei lá, 7 manuais só para direito civil, sabe? Mais empresarial. Enfim, o Código Civil é gigantesco, mais de 2.000 artigos. E olha só, são só 5 questões. Então você vai estudar civil e empresarial para essa prova? Vai, mas pouco, tá? Não passa muito tempo aqui não. Se tiver que se dedicar um pouquinho mais, se dedica um pouco mais ao CTN. O CTN é muito menor que o Código Civil e vai ter muito mais questões. Só para você ter uma noção da proporção aqui, tá? Do seu custo-benefício do estudo. Direito urbanístico e ambiental, só 5 questões também, é pouco. Eu acho urbanístico bem importante para PGMs e ambiental também. Gostaria que tivessem cobrado mais, mas enfim, é a banca que faz as regras. Direito penal e processo penal, 5 questões cada uma. Olha só, para você ter uma noção. O examinador aqui, ele deu mais importância para processo penal do que para civil. Eu sou procurador há
8 anos e nesses 8 anos eu nunca usei processo penal na minha vida, sabe? Nunca usei. Em nenhuma peça, em nenhum parecer que eu fiz eu usei processo penal. Civil, conceitos básicos de civil eu uso todo dia, sabe? Assim, é normal você estar usando vários conceitos do direito civil para elaborar suas peças processuais e os seus pareceres na prática profissional mesmo do advogado público. Processo penal não. Por isso, civil normalmente tem um peso muito maior que processo penal. Quando tem processo penal, às vezes nem tem. Não é isso que o examinador quis fazer aqui. Então é o seguinte, se você tiver decidido a fazer PGM Varginha, decidido a ter uma chance real de aprovação, estude penal e processo penal, tá? Dá uma boa olhada lá no conteúdo programático, vê quais são os tópicos cobrados, não são as disciplinas inteiras, tá? São alguns tópicos bem selecionados e estude esses tópicos, porque isso vai fazer com que você fique bem à frente da sua concorrência, porque a concorrência em advocacia pública não sabe nada de processo penal e aqui, eu te juro, eu posso falar por mim, sabe? Eu não sei absolutamente nada de processo penal. Depois dessas reformas recentes agora, que eu já não sabia nada, ainda mudou a metade, né? Então, agora eu sei menos ainda, perfeito? Então, assim, se você quer ter uma chance efetiva na PGM Varginha, dê um foco legal aqui em penal e processo penal que você vai largar na frente. Perfeito? É isso aí, essa é a nossa análise. Qualquer comentário, crítica ou sugestão pode deixar aqui embaixo. É isso aí e vamos juntos.